Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e estamos começando mais uma semana cheia de novidades para vocês aqui no Science Rocks. Hoje nós vamos falar sobre plágio. Você sabe o que é plágio? O plágio abrange um desrespeito aos direitos autorais. De uma maneira simplista, podemos dizer que se caracteriza pela cópia não autorizada da obra de outra pessoa, fiel ou não. O plágio pode ocorrer em diferentes áreas, como música, literatura, fotografia, moda, publicidade e também no âmbito acadêmico. Entende-se por plágio acadêmico aquele praticado em instituições de ensino e pesquisa, abrangendo a apropriação indevida de produção técnica e científica de conhecimento. Toda vez que alguém se apropriar do conhecimento produzido por outro autor sem citar a fonte, estará cometendo plágio. Alguns casos de plágio envolvendo pessoas públicas têm sido noticiados recentemente pela imprensa. Tais acusações podem levar ao cancelamento do título adquirido por intermédio do trabalho plagiado. O plágio acadêmico é considerado um fenômeno cultural complexo. Para discuti-lo, é importante ter uma abordagem interdisciplinar. É importante discutir o plágio acadêmico em nível jurídico, ético, institucional e pedagógico. No âmbito jurídico, o plágio se caracteriza como violação do direito autoral, que é considerado um direito fundamental pela Constituição Federal. No Código Penal brasileiro, encontram-se dispositivos que tratam da violação da Lei de Direitos Autorais e a tipificam como conduta criminosa. Esta lei garante ao autor do direito de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo sua obra. Ainda que o autor tenha autorizado a utilização de sua obra por terceiro, este não pode atribuir a obra a si ou a outro. Mas o plágio se trata de uma questão ética antes do que jurídica. A ética, ou filosofia moral, abrange o estudo da conduta humana na medida em que ela pode ser chamada de boa ou má. Quem comete plágio intencional ou não se apropria apenas de palavras, e sim de algo muito mais valioso no consciente coletivo da sociedade, que é a confiança na produção científica. A comunidade científica usa a retração como mecanismo para afirmar que um trabalho publicado não deve ser considerado confiável, não somente por conta de um erro grave, mas também em caso de má conduta, como é considerado o plágio e a fraude. E como o plágio acadêmico tem relação com a falta de ética em instituições de ensino e pesquisa, o mesmo deve ser discutido ainda nos âmbitos institucional e pedagógico. Discute-se que, antes das ações punitivas, as universidades deveriam focar sua atuação em atitudes educativas, preventivas e corretivas. A prevenção do plágio por meio de ações educativas pode se dar mediante diversas atividades, como por intermédio de disciplinas abrangendo metodologia científica e ética em pesquisa, dentre outras. Mas é importante destacar ainda o papel do orientador nos trabalhos de pesquisa acadêmica. Uma vez que o plágio é um tipo de fraude acadêmica que deve ser evitada, deve-se pensar que a prevenção pode ser objeto de ensino inserido na relação entre orientador e aluno. Embora a atividade de orientação ainda careça de estudos que tratem da sua profissionalização, pelo menos em nível nacional, parece pertinente incluir a transmissão de ensinamentos que compreendem ética. O plágio acadêmico pode se dar de inúmeras formas. E, em função disso, ele é dividido em categorias. O plágio acadêmico pode ser integral ou parcial. Ele pode acontecer em função da forma ou ainda ser um plágio conceitual. E a gente ainda tem o chamado autoplágio. Quando se categoriza o plágio em integral ou parcial, isso significa que ele pode se dar pela cópia de um trabalho inteiro ou mediante a construção de um mosaico formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos, sem mencionar as fontes. Porém, a cópia não necessariamente é literal. Algoritmos específicos foram aperfeiçoados para detectar verbatim, que abrange cópia literal,
mas ainda não existem algoritmos capazes de detectar plágio abrangendo frases reformuladas. E a partir daí, podemos falar ainda de plágio conceitual, onde há a utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma, e, novamente, sem citar a fonte original. Por fim, embora pareça um paradoxo, faz-se importante ainda se falar em autoplágio. As acusações de autoplágio costumam levar os autores a reações agressivas. Cabe diferenciar autoplágio de autocitação. Autoplágio é quando o autor reutiliza seu próprio trabalho como se fosse original. Várias nuances estão envolvidas nessa avaliação, incluindo as consequências legais da violação de direitos autorais. O que seria lícito, ilícito e antiético? Quando o autoplágio inclui dados parcialmente publicados previamente ou dados são fatiados em diferentes manuscritos, isso cria uma impressão errada de uma rica produção científica e pode passar uma ideia equivocada sobre a prevalência dos achados. Essa abordagem foi denominada ciência do salame. Convém salientar que, embora a figura do autoplágio não exista em termos legais, uma vez que os autores cedem seus direitos patrimoniais aos editores de periódicos científicos, a replicação destes, sem a devida autorização, é antiética, passando a ser ainda uma conduta ilícita, especialmente quando os artigos não são de acesso aberto. E por hoje é só, pessoal! As referências usadas para a elaboração desse vídeo se encontram na sua descrição. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!